Muito bem. E a outra questão, e eu já vou emendar duas coisas ao mesmo tempo, é quando a afirmativa, né, porque a questão pede para marcar a alternativa correta e simplesmente não tem alternativa correta. Mas como assim, professor? Acontece de membro de banco examinador espertinho querendo fazer pegadinha, e eu já digo logo de antemão com todas as letras e afirmo categoricamente: não existe pegadinha. Pegadinha foi um nome comercial dado, tá certo? Há situações em que o candidato não estava tão preparado ou não prestou atenção e errou a questão. Porque, com certeza, vários acertaram. Não tem dessa. O direito, olha só, ele é válido ou inválido, porque ele tem um sistema normativo prescritivo diferente, chamado sistema deôntico. A norma é válida ou inválida. Se ela for inválida, vai ser retirada do ordenamento jurídico. Beleza? De acordo com a norma extraída e externada por um agente competente para tanto. Já a ciência do direito, que é a doutrina, que é o que eu vou utilizar para poder colocar numa prova, a valência dela não é de válida ou inválida, é de verdadeira ou falsa, ok? Verdadeiro ou falso. Então, o que acontece ali? E aí, essa questão de verdadeiro ou falso, não vou entrar em detalhes sobre as teorias da verdade, porque é uma questão muito filosófica, né? Existe a verdade por consentimento, que é aquela que é mais acatada, a verdade por congruência, a verdade por autoridade. O fato é que a gente tem que levar em consideração o estado atual da ciência, das artes, para poder dizer se aquilo é certo ou errado. Então, por exemplo, se eu chego lá e falo que no Brasil, em situação de normalidade, é admitida a pena de morte, veja, se eu pegar a Constituição Federal, está expresso lá que isso não é permitido. Pô. Então, essa afirmativa que o examinador colocou na prova e que ele quis colocar como correta, ela é falsa. E o judiciário chegar e falar que ele não pode intervir nisso, que isso é mérito, isso é uma loucura, está violando flagrantemente a Constituição. A Constituição fala que só em situações excepcionais, casos, né, de guerra, ou seja, não é a regra. Chegar a falar que a regra é a pena de morte, o judiciário tem que anular a questão. Isso não tem nada a ver com mérito. Chegar e falar a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Veja, não é. Se ele colocou isso aí como resposta correta, a questão é nula. Eu dei um exemplo idiota, mas na sua matéria técnica pode cair uma questão que, da mesma maneira que eu estou falando essa questão idiota, na sua matéria você fala, pô, isso aqui é idiota, isso aqui é absurdo, não tem menor cabimento nisso. Isso é totalmente equivocado sob o ponto de vista da ciência da área que eu atuo. Aí você vai provar isso. Isso tem que ser anulado. Uma técnica de você fazer isso é juntando doutrinas, né, livros mostrando que aquilo está equivocado. E se você conseguir localizar questões da mesma banca examinadora, onde ela, em outro concurso, ela cobrou aquele mesmo conteúdo e entendeu que aquela afirmativa está equivocada, aí, meu amigo, é caixão e vela preta, meu amigo. É só comemorar porque você vai matar no peito e acabou. Agora atenção, presta atenção. A banca examinadora faz muita besteira. Então, em regra, ela deveria anular de 20% a 30% das questões apresentadas, porque é aquilo que eu falei. Ela vai se aventurar na doutrina, na jurisprudência, e esse campo aí é um campo complicado, porque existem muitas autoridades, né, que têm legitimidade para poder desenvolver aquele tema ali, e nem todas têm um consentimento em relação a muitas coisas. Então, na prática, até para não perder credibilidade, saca a jogada. As bancas examinadoras, em regra, as boas, elas são contratadas diretamente por dispensa de licitação. E para elas poderem ser contratadas por dispensa de licitação, elas têm que ser, de certa maneira, uma boa reputação. Se ela é uma banca que tem um grande índice de anulação de questões na via administrativa, isso queima ela. Então, por mais que muitas vezes ela mesma, no fundo, reconheça que a questão é nula, eu acredito que ela não anule todas as questões
para não perder essa credibilidade e potenciais contratos, porque afinal de contas, se ela anular todas as questões que o judiciário depois vai e anula, gera um caos. Já vi situação em que em um concurso público foram anuladas 40%, né? Foi anulado 40% da prova objetiva. Isso é uma situação, quem fez a prova simplesmente é um analfabeto, com todo respeito. E aí a gente não pode, né, deixar isso barato, porque afinal de contas a gente acredita que a coisa é séria e a gente, né, estuda, leva a sério, e nós não podemos perder a nossa oportunidade de garantir a nossa estabilidade, né, que vai estar relacionada à nossa família, ao futuro, por conta de um inconsequente ou uma pessoa incompetente. Eu já entrei uma vez com uma ação contra uma banca porque eu queria saber quem era o camarada que corrigiu a prova do meu cliente. O meu cliente trabalhava na área em que foi determinado para fazer um parecer, então ele era tipo assim, ele fazia aquilo na prática, o cara era top, e ele tirou 4. Eu falei, pô, não é possível, você faz isso todo dia, você é muito bom nisso. Eu meti um IMS para poder saber quem eram os membros, e um dos membros que eu corrigia tinha um conhecimento muito inferior, era técnico, e o cargo era de nível superior. Veja, isso é aquilo que Eli Lopes Meirelles chama de capto de minutos, ou seja, uma pessoa da banca examinadora com conhecimento inferior julgando pessoas que têm conhecimento maior. Isso não tem menor cabimento. Temos que brigar para saber quem são os membros da banca, a qualificação deles. Mas, Alessandro, se a gente fizer isso, eles vão ficar expostos, eles podem ser, de certa maneira, assediados. Para com isso, meu amigo. Isso não existe conversa, pelo amor de Deus, cara. Assediado, cara. Presta atenção. Licitação, que é um negócio que rola muita grana, muito dinheiro. Eu sei quem são os membros da comissão de licitação, nem por isso eles são assediados. E se forem e cederem, vão responder processualmente sobre aspecto criminal de improbidade e vai preso, meu amigo. E mesma coisa o membro da banca examinadora. Não tem que ter segredo, sigilo sobre esse fundamento. Esse fundamento é retórica vazia. Tanto é que a magistratura e a MP não tem essa conversa. Eu sei quem são os membros. Agora, a maioria dos concursos não tem disso. Já pararam para ver? Para perceber? Tenta descobrir quem são os membros. Eles não falam. Por quê? O camarada não é bom? Porque qual é o segredo em não falar quem são os membros? Vai ser sediado? E daí? Se ele aceitar o assédio, ele está cometendo crime. Juízes que julgam casos terríveis, a gente sabe quem são eles. Nem por isso eles estão sendo mortos, estão sendo subornados. Aí um membro de banca examinadora não pode ser exposto. Isso é uma brincadeira ridícula, né? Que a gente aceita porque simplesmente falaram pra gente que é assim. Não aceitem mais isso, pô. Reclame, faça uma representação à controladoria, faça representação ao Ministério Público. Mas para você ter certeza que a banca que está analisando o teu processo, que está conduzindo o seu concurso, é uma banca efetivamente organizada, qualificada. Tá certo? Isso é muito importante. Legal? Outra questão também acontece na hora de elaborar a questão, eu quero fazer a pegadinha que não existe, porque como eu falei, pegadinha está relacionado ao seguinte, você mais vai achar que é pegadinha quanto menos conteúdo sobre aquele assunto você tiver. Aí você vai falar, foi pegadinha. Nada disso. O cara que é top na matéria acertou a questão. Ou o camarada que foi atento acertou a questão. Não tem dessa. É aquilo que eu falei, ou a questão é certa ou errada. E se a questão é errada, de acordo com a atual situação da ciência, das artes, da cultura, e foi dada como correta, cabe o judiciário anular. Não tem conversa, cara. Não pode dizer que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Tá legal? Então não tem esse negócio não. Beleza? Então, não existe pegadinha. Pegadinha, na verdade, é falta de conhecimento. Não vou dizer, falar, pô, você está chamando de burro? Não. Não estou falando isso, até porque nem eu tenho conhecimento total de todas as matérias, nem de direito administrativo, que é a área que eu estudo diariamente. Mas se cair uma questão, por exemplo, numa prova, que por azar eu não tive a oportunidade de estudar, eu posso errar. Mas nem por isso eu vou dizer que é pegadinha. Eu tenho que ser honesto e falar, realmente eu
estava preparado para essa questão. Agora, ou então eu não fiquei atento à maneira como ela foi elaborada. Então, pegadinha está mais relacionada a você ter uma maior conhecimento e concentração na hora de fazer a prova, tá certo? Porque de duas uma, ou a questão está errada e tem que ser anulada, ou ela está certa e você errou e ponto final. Não existe pegadinha, isso é conversa, isso é questão comercial, isso não tem nada a ver, beleza? Muito bem. E aí, voltando, muitas vezes, camarada, com a intenção de dificultar a questão, ele torna a questão incompreensível, contraditória. E aí, você não consegue responder a questão, porque ela tem contradição. E aí, da mesma forma, se você conseguir demonstrar isso, você consegue anular a questão. E já vi questões também, eu tive um caso uma vez, que tinha uma questão de múltipla escolha e era para você marcar a alternativa correta. Só que o problema todo é o seguinte, olha que louco o negócio. Tava lá, assinale a alternativa correta. Aí lá, letra A tinha afirmativa, letra B tinha uma outra afirmativa. Aí depois vinha a letra D, letra C e letra E. E a resposta correta era a letra C, só que a letra C estava no local da letra D. E aí a pergunta é, e agora? Eu marco o que no gabarito? Onde está a questão? No caso, o D seria a quarta opção, ou eu marco a D que está na terceira opção? Esse foi um erro material, cara. Induz tranquilamente o candidato a erro ali. Então, qualquer questão que induza o candidato a erro, ou que tenha ambiguidade, entendimento jurisprudencial no sentido de que ela tem que ser, a interpretação ela é mais favorável ao candidato. Então tem que ser anulada essa questão, só que você vai conseguir só judicialmente. Show de bola? Tá gostando? Maravilha! Vamos continuar tocando aí, tem muita coisa pela frente.